Olá, boa noite, bonsoir. Está começando mais uma live do programa Live Escultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Centro Cultural UFG, com os parceiros TV UFG, Rádio Universitária, Ascom UFG e Reitoria Digital. Hoje teremos o nosso terceiro e último episódio da nossa série de lives Viva a Francofonia. Vocês já me conhecem. Meu nome é Sirlene, sou professora de francês do CEPAI e estou aqui mediando mais uma de nossas apresentações. Todos os comentários e perguntas poderão ser escritas diretamente no chat. Hoje, nós teremos a honra de receber Dédé Amandine Vovô, com o tema A Francofonia na África. Amandine é aluna da graduação do curso de Economia aqui da UFG. Eu não vou falar muito sobre ela, não. Vou deixar que ela mesma se apresente para todos vocês. Vamos lá, Amandine, dá um alôzinho para a gente? Olá, boa noite, todo mundo. É um prazer estar convidada, né? Então, muito obrigada, Amandine. Prazer meu. Então, eu sou a Amandine, eu sou de Togo, eu faço parte do programa de estrangeiro PECG. Então, eu faço economia na faculdade, na UFG. Então, resumidamente, é isso. Obrigada, Amandine. E juntamente com ela, nós teremos aqui o nosso queridíssimo professor Tomás Leonard Augustin Alexandre, com o tema A População da Guiana Francesa e um olhar sobre seu artesanato de arte. O Tomás, ele é professor da Aliança Francesa de Goiânia, foi também professor substituto aqui na Faculdade de Letras da UFG. Ele é mestre em antropologia pela Universidade de Paris. Dá o seu alô, Tomás. Boa noite, bonsoir a todos, e obrigado pela convite. Foi um grande prazer estar com vocês hoje, essa noite. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Mas, como já é de costume, vocês já sabem, quem está aqui acompanhando as nossas lives, nós sempre temos pequenas apresentações no meio das apresentações dos nossos convidados. E hoje nós vamos ter um prazer de receber a Milena de Moura e Silva. A Milena, ela estuda na Aliança Francesa desde 2016. Ela já tem o nível C1 de francês e ela vai apresentar para a gente um lindo poema, um poema que se chama Un automne à Paris, d'Amir Malaouf. Então, o Eduardo vai passar para a gente.
Acho que nós tivemos alguns probleminhas. Eduardo, se não der certo de nós passarmos o vídeo da Milena agora, a gente pode passar para a Amandinha, ela inicia a sua apresentação e, na sequência, a gente passa o vídeo da Milena. Pode ser assim? Isso. Amandina, como não está funcionando o vídeo agora, tecnologia é assim mesmo. Muita coisa acontece. Nós fizemos os testes, mas é assim mesmo, faz parte, não é verdade? Então, eu vou passar a palavra para você vai começando, e depois a gente retoma com o vídeo. Combinado? Combinado. Ok. Então, a palavra é sua, Amandina. Tá bem. Olá, todo mundo. Boa noite ainda. Então, o meu tema é sobre a francofonia na África. Eu não sei se está aparecendo o slide. Eduardo, por favor, pode apresentar o slide? Então, eu vou me apresentar de novo. Eu sou de Togo, eu sou do continente africano. Então, eu sempre quis, né, saber melhor sobre a francofonia na África. Então, eu trouxe esse tema, né, para apresentar para vocês. Então, o que é a francofonia? Eu vou começar, né, explicando o que é a francofonia. A francofonia, antes de tudo, mulheres, homens, jovens, crianças que compartilham uma língua em comum, que é o francês. Por favor, Eduardo, pode passar o slide? Tá bem. Então temos, quando a gente fala de francofonia, a gente fala do espaço em comum, que é a língua francesa. E nesse espaço, a gente tem uma tremenda presença de diversidade cultural, no qual vocês podem ver com essa ilustração que eu trouxe, né, para ilustrar o que é a francofonia, né. Então, pode passar, por favor, Eduardo. Eu trouxe umas poemas que eu não vou ter o tempo suficiente, né, para ler todas, mas eu escolhi umas que eu achei mais legal. Que o primeiro a primeira é do Maya Delba, da Tunísia, com o título Espoir francophone. On n'est pas d'un pays, mais on est d'une langue. Non déplaise aux frontières qui séparent les êtres. Unis par le français, 5 continents s'apprennent. Então, também tem outros, mas eu escolhi outros poemas que não está aparecendo ali na lista. Mas vai aparecer depois. É o poema que é escrito pelo Taya Ben Jehu, que é do Marrocos. O título do poema é Dans mon pays, no meu país. Então, dans mon pays, on ne prête pas, on partage. Un plat rendu n'est jamais vide du pain, quelques fèves ou une pincée de sel. Uma outra poesia, um outro poema é do Senegal, com o título
crépuscule. Mes villages ont peur de l'ombre, mais l'ombre les prévient. Avant de les habiller de nuit, une mère ravive le tison pâle, un enfant ramène les chèvres, un enfant ramène les chèvres, un père bénit le soir hésitant, et l'ombre morde un pan du village. Si doucement que la peur s'estompe. Bonne nuit, village d'Afrique. Então, é de Mali que fala. Então, eu trouxe essas poesias para ilustrar um pouco o que é da francofonia. Como vocês podem se dar conta, nessas poesias tem conteúdos cultural, né, de cada país. Pode passar, por favor, Eduardo, o slide. Então, agora eu trouxe dados, né, para a gente saber, né, o que é esse espaço francófono de agora, de hoje. Mas antes de apresentar os dados, eu queria só trazer quem criou o conceito francofonia. O conceito francofonia foi criado por um francês geógrafo, Onésime Reclus. Então, ele designa, né, a esse conceito todas as pessoas que compartilham a língua no mesmo espaço. Resumidamente, é onde é falado francês no mundo. Uns séculos depois, a língua é relacionado, né, a aspecto cultural, histórica e geográfica. Então, agora vocês sabem o que é a francofonia e quem são os francófonos. Então, antes de tudo, vocês precisam saber que em 2018, a Organização Internacional da Francofonia saiu resultados, né, sobre o número de falantes da língua francesa no mundo. Os francófonos que falam essa língua no mundo tem 300 milhões de falantes dessa língua, e podemos também se dar conta que o francês é a quinta língua mais falada no mundo, depois do chinês, inglês, espanhol e árabe. Então, eu trouxe essas figuras para ilustrar. Em 2018, podemos ver que tem mais falantes da língua francesa na África, da região subsaariana e no Oceano Indiano, e em seguida tem a Europa, que representa 3,% de falantes no mundo. E depois segue a África do Norte, né, e a América e o Caribe. Então, nos dados saíram também uma previsão, né, uma estimação do número de falantes, né, da língua francesa no mundo, né. Então, daqui a 10 anos, em 2030, né, vai ter um aumento do número de pessoas falando essa língua, e a maioria dessas pessoas vão estar na África. Pode passar, por favor, Eduardo. Então, aqui também eu trouxe uma figura que ilustra, né, a evolução no tempo.
e também as previsões, a estimação desse aumento, podemos ver que a língua francesa, né, vai ultrapassar as outras línguas, né, lusófonas, vai ultrapassar as outras línguas no futuro, né? E um fato interessante é que no mundo dos negócios, a língua, o francês está no terceiro lugar. Então, é uma língua muito importante. E em 2060, vai ter 767 milhões de pessoas falando a língua na África. Eles representam em torno de mais de 50% dos falantes. Então, pode passar, Eduardo. Então, a gente vê que na África tem 57 dos 57 países membros, né, da OIF, da Organização Internacional da Francofonia, tem 28 países africanos, no qual tem também países anglófonos que integraram a OIF, incluindo o Ghana e o Moçambique. O Moçambique, que é um país lusófono, né? E, então, a gente pode ver que no futuro vai ter uma demanda muito alta da língua francesa no mundo. Então, dá para se perguntar, né, qual é o que move, né, esse aumento de demanda, né? Pode passar, Eduardo. Ainda não, vou voltar para trás. Desculpa, Eduardo. Então podemos medir essas causas do aumento, né, da demanda da língua no futuro próximo por 3 critérios. O primeiro critério é o critério demográfico, que é relacionado ao aumento, né, do número de população na África, que está relacionado também ao número de falantes dessa língua. O segundo critério é o critério econômico. Pelo fato que vai aumentar a demanda da língua, vai aumentar. O fato é que a maioria dos países francófonos na África, africanos, nesses últimos momentos, estão sendo um motor de crescimento para o setor, né? Para a região da África do Oeste. Então, podemos identificar que é uma causa, dá um impacto muito importante, né? Por causa, né, esse aumento da língua no futuro. Então, quando tem crescimento econômico, vai tender a ter um aumento da mobilidade, né, social, e essa mobilidade social vai estar demandando mais a demanda dessa língua. Então, vai ter um aumento da demanda no plano institucional, né? O terceiro critério é a força da língua, que está na dinâmica linguística. O fato é que a maioria dos países
membro da francofonia tem um fator comum, que é a multipluralidade da língua, da cultura em si. Por exemplo, eu sou de Togo, que a língua oficial é francês, mas tem outras línguas. Então, a gente no Togo fala mais de 11 línguas no território inteiro. Falamos mais de 11 línguas. E o francês é uma língua que une a gente. É uma língua no que a gente pode... Eu, sendo de uma etnia diferente, eu posso comunicar com outras pessoas. Então, é uma língua que une a gente. Então, o francês, por ser uma língua orgânica, né, como o português, podemos se dar conta que o português do Brasil é diferente que o português do Portugal, é diferente do que o português do Moçambique, do Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe. Então, é igual ao francês. O francês na África, podemos identificar um fato interessante, é que cada país tem as suas especificidades, pode ter elementos culturais diferentes. O francófono da Mauritânia vai falar um francês diferente do francês do Togo, do francês do Benin. Então, cada país fala de um jeito diferente. Inclusive, no meu país, as pessoas da região do sul falam de um jeito diferente das pessoas da região do centro. Então, é um fato muito interessante, né? Então, mostra a força da língua francesa, né, no mundo. E as populações em si estão se amparando, né, dessa língua. Eles falam mais o francês na rua, nas cidades. Eles tendem a ter mais intimidade, né, com essa língua. E eles, por fato de ter tanta intimidade, eles misturam algumas palavras em francês no dialeto local, e vai surgindo algumas expressões muito criativas, que eu posso dizer, que eu vou apresentar para vocês. São expressões que fazem parte, né, que enriquece a língua francesa, que ninguém se dá conta, mas são expressões, né, inventado, criado pelos africanos. Então, por favor, pode passar, Eduardo. Tá, momento de poesia. Vamos fazer uma pausa. Momento de poesia. Eu trouxe outros poemas que eu vou só cantar, só duas. Só uma, na verdade, porque o tempo, né? O tempo voa. Então, eu vou contar o poema da Jaqueline Douardi, que é da Tunísia, desculpa, que falam sobre o mar. É uma visão muito poética que ela tem do mar. Tá, o título é Quand je pense à la mer. Quand je pense à la mer, à l'eau, je pense vers mouvant. Pas au poisson, pas au bateau. Quand j'écoute la mer, c'est bien l'eau que j'entends, sourde et roulante. Et pas le coquillage, pas le vent. Quand j'entre dans la mer, froide et secrète, comme un grand abreuvoir. C'est moi le coquillage et le bateau et la vague et le vent et l'eau
et je bois le soleil. Muito lindo. Pode passar, por favor, Eduardo. Então, tem algumas expressões, palavras, né, que enriquecem, né, o vocabulário francês. É do Congo, Kinshasa, que relaciona o fato de festar, faire la fête. Por exemplo, em Lingala, é relacionado com uma pessoa festiva, né, animada. Então, os congoleses de Kinshasa, eles criaram a palavra ambianceur. Ambianceur é relacionado em francês em português, na verdade, com a palavra atmosfera, que no francês é ambiente, tem o mesmo sentido que no português, mas em francês, faire la fête, eles criaram essa palavra, ambianceur, é uma pessoa festiva que gosta de festar. Uma outra palavra é cadáver. Cadáver é relacionado à palavra cadáver em português, mas né, eles relacionaram essa palavra a uma emoção, o fato de ficar cansado, cansado, né? Então, uma pessoa cansada pode dizer je suis cadáver. Então, no Costa do Marfim, né, também inventaram uma palavra que é relacionada à palavra amiga, que é ami. E aí eles chamam amigos go, um go, isso, um go. Em Senegal, o Wolof é a língua local dominante. Então, eles criaram também a palavra que é bem conhecida, débiterie, que é relacionado ao lugar onde se vende carne grelhada, né? Uma outra expressão é camembert. Camembert, em francês, é relacionado ao famoso queijo, que é muito bom, mas não tem um bom cheiro, né? Mas que é muito bom. Então, eles relacionam o camembert para dizer para uma pessoa que os seus pés estão sentindo mal. Ou você pode dizer que je sens le camembert. É para dizer que seus pés estão sentindo mal. Estão cheirando muito mal, desculpa. E na Costa do Marfim, criaram uma palavra relacionada ao fato de trabalhar muito, trabalho penoso, né? A palavra caimante, que é relacionado a um animal que em francês se chama caimão, que é o crocodilo. Eu esqueci o nome em português agora. Não sei se alguém sabe, pode colocar no comentário. Ou uma outra expressão que foi criada pelo povo da Costa do Marfim é faire palabre. Faire palabre. É uma expressão para alguém que está querendo discutir longamente, quer saber alguma coisa ou quer pedir explicação para alguém, e aí o povo fala faire palabre. Uma outra expressão quand on va
au pas de caméléon. Caminhar lentamente. Então, a última expressão é muito engraçado. O povo relacionou, né, o fato de ter um amante. Já terminou minha aula? Eu vou só terminar aqui. Pode concluir, Amandina. Isso. Tá bem, a última expressão é deuxième bureau, é quando você tem um amante. Pode passar rapidinho, por favor, Eduardo? Pode colocar o último. Eu queria criticar, né? Então, eu coloquei por último aqui umas frases para concluir a minha fala. É sobre a língua francesa. La langue est aussi comme un arbre. Elle plonge ses racines dans des couches anciennes. Elle connaît des griefs. Elle se ramifie. Elle perd des branches mortes et elle se renouvelle. Et elle est vivante. Escrito por Marjolaine Jouet. Pensée noire, pensée negra. É para dizer que a língua francesa, por fato que a língua francesa está falado na África, é como uma árvore que vai surgir para enriquecer, né, a língua francesa, com várias expressões e tudo. Então, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Obrigada mesmo. Amandina, foi o máximo. Muito obrigada. Adoramos, tenho certeza, essas palavras, as origens dela que você nos trouxe, enriqueceu muito. Muito obrigada mesmo. Queria te dizer que as minhas alunas, a Débora Ferreira e a Isabela Nunes, colocaram aqui no chat que elas adoraram, gostaram muito da sua explicação. Obrigada. Bom, muito obrigada. Então, agora nós tivemos aquele problema, né? Nós não conseguimos passar o vídeo da Milena antes da Amandina, mas eu acho que agora a gente já conseguiu resolver esse probleminha. Então, vamos nos deliciar um pouco mais com a poesia e vamos ouvir o poema que a Milena vai ler para a gente. Je m'appelle Milena. Je vais lire un poème d'Ami Malou, en écrit par Franck Ribéry, qui s'appelle En automne à Paris. À l'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres. Ensemble, nous chanterons main dans la main. Pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui ont pleuré, ensemble, nous resterons main dans la main. Pour Paris, ses quais, sa brume, la plage sous ses pavés, la brise qui fait danser ses feuilles mortes. Paris, ses flâneurs, ses ombres, ses amoureux qui reculent, ses bancs publics, ses platanes, ses feuilles mortes. Paris, qui s'éveille à l'aube de café noir en terrasse, en jardinier qui moissonne ses feuilles mortes. À l'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres. Ensemble, nous chanterons main dans la main. À ceux qui sont battus pour que Paris reste libre, que Paris reste Paris, la tête haute. Aux hommes qui sont venus de 4 coins de la terre, dans l'unique espoir de vivre, la tête haute. Aux femmes qui ont subi humiliation et violence pour avoir osé garder la tête haute. Pour tous ceux qui sont tombés,
Pour ceux qui ont pleuré, ensemble nous resterons main dans la main. Nous reprendrons les accents des aînés qui ne sont plus. Leurs mots au milieu des nôtres, nous chanterons. J'ai deux amours, douce France. Non, je ne regrette rien. Ami, entends-tu? Paname, nous chanterons. Dans la langue de Racine, de Seigneur, d'Apollinaire, de Proust, de Kateb Yassine, nous chanterons. À l'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres, ensemble nous chanterons, main dans la main. À vous tous qui gardez foi en la dignité de l'homme, dans tous les pays du monde et pour toujours. L'avenir vous appartient, il vous donnera raison, il sera à votre image et pour toujours. Vous pourrez voir refluer le fanatisme, la haine, l'aveuglement, l'ignorance et pour toujours. À l'ami qui est tombé, une chanson sur les lèvres, ensemble nous chanterons, main dans la main. Pour tous ceux qui sont tombés, pour tous ceux qui ont pleuré, ensemble nous resterons, main dans la main. Que jamais plus la terreur ne vienne souiller nos villes, ni jamais, jamais la haine souiller nos cœurs. Que la musique demeure dans nos rues comme on nous aime, pour toujours un témoignage de liberté. Merci beaucoup. Belíssimo, Milena. Muito obrigada, viu? Agora é com você, Tomás. Tomás, seu microfone está mudo. Tô muda. Ok, eu começo agora. Agora sim. Agora sim. Então tá, eu vou começar com agradecimentos um pouquinho. A Sirlene, obrigado pela iniciativa e a organização desse evento. Obrigado pelo convite. Obrigado pela realização ao Centro Cultural da UFG, a Proreitora de Extensão e Cultura, para a realização do evento. Obrigado a Eduardo, que vai me acompanhar com meus slides, meus 50 slides, vamos ver. Obrigado pelo participante, Thalita, Alexandra, Thales, Amandine, os alunos, particularmente a Milena e Luiz Cláudio, que aceitaram a convite de ler e cantar música. E, por fim, obrigado para vocês, público, família, amigos, alunos, ex-alunos, futuros alunos, quem sabe, colegas, ex-colegas e futuros colegas. Então, vamos lá, Eduardo, vamos entrar no país da francofonia, que é o mais perto do Brasil, mas antes eu vou também agradecer minha assistente, minha querida filha, que me preparou para essa live ali. Ok, então hoje eu vou apresentar, então, a população da Guiana Francesa e um olhar sobre o seu artesanato de arte a partir de uma pesquisa que eu fiz na Guiana Francesa em antropologia sobre a arte cerâmica da população indígena carinha e sobre a escultura de madeira das comunidades Bushinengue, os Saramacas e os Jucas. Ok, vamos lá. Pode passar, Eduardo? Então, para começar, eu vou começar com a situação geográfica e jurídica da Guiana Francesa. Eu vou, desculpa, passar o segundo aspecto eu queria trazer um pouquinho de vocabulário em francês, mas eu vou passar. Donc, eu vou falar sobre a população. E, pode passar. Vamos lá.
Alors, geograficamente, onde que está a Guiana Francesa? E falei que é o país da francofonia mais perto do Brasil. Faz parte do Platô das Guianas, que é uma formação geológica de mais ou menos 2 bilhões de anos. Então, é a maciça mais antiga, ainda visível na Terra. A gente tem 6 países dentro desse Platô das Guianas: a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname, a Guiana Francesa e o estado do Amapá. O nome Guiana vem de onde? Vem da língua indígena Arawak, que significa terra de água abundantes. Pode passar. Obrigado. Aqui é a carta administrativa da Guiana Francesa. Então, a Guiana Francesa é a segunda maior região francesa, mas é a segunda região menos povoada. 80% da população vive no litoral, 320 quilômetros. Ou seja, eles vivem em 10% do território, porque é também a região francesa mais arborizada, 97% do território igual floresta Amazônia. Vocês viram, tem a bandeira, então a bandeira não é oficial, a bandeira é a bandeira francesa, ok? Mas eu queria colocar essa bandeira, que a origem dessa bandeira é desde 2010, é o movimento de decolonização e emancipação social que criou essa bandeira. Pode passar. Então, a capital é Paris e o chef-lieu é Cayenne. A Guiana Francesa é uma das 12 regiões francesas no mundo. A gente fala essas regiões, as regiões d'outre-mer. Então, a Guiana Francesa faz parte do território, é um território e é um departamento e região de outre-mer. A gente tem 2 tipos, na verdade, de territórios, departamento e região de outre-mer e coletividade. Então, qual é a diferença? Nas coletividades, tem mais autonomia. As coletividades têm uma personalidade jurídica, administrada por uma assembleia de representantes eleitos no sufrágio direto, enquanto os departamentos e regiões de outre-mer são a mesma legislação do que na França metropolitana, como a gente fala. Pode passar. Ok, então a Guiana Francesa é muito de mato, que é a floresta Amazônia. Alors, segundo a doutrina de Terranúrios, o Estado francês é o único proprietário do território. Mas, desde o decreto de 1987, tem o reconhecimento de zonas de direitos de usos coletivos às comunidades indígenas. Então, o Estado pode até dar coletivamente terras. Mas hoje nós temos só 3 aldeias que foram dadas pelo Estado e a gente tem 13 zonas reconhecidas. Ou seja, representa 8% do território, que é pouco. Esses títulos vêm de antes de 1996. Tem que se falar também rapidinho que esses direitos coletivos da terra não estão um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Pode ter mineração, o que dá problemas. Mas a gente tem uma parte na Guiana onde é proibido toda tentativa de mineração. Bom, claro que tem ilegal, infelizmente, é o coração do Parque da Amazônia. No coração do Parque Amazônico de Guiana é proibido qualquer explotação, qualquer mineração. Mas a gente tem a outra parte, a segunda zona, que se chama a zona de livre adesão, onde pode ter projetos de mineração autorizados. O que é um problema também com as comunidades indígenas, particularmente os Waianas. Vocês viram que eles têm um corredor tradicional, mas foi resolvido isso em 2009 para ficar também protegido esse espaço do oeste para o oeste. C'est ça, então eu falei, tem problemas de mineração de ouro ilegal e também legal. A gente tem um novo projeto que se chama Esperance,
em Apatu, que é a cidade no sul de Saint-Laurent-du-Maroni, perto da fronteira com o Suriname, e é uma empresa dos Estados Unidos que se chama Newmont, e voilà, bom, eu vou passar sobre esse aspecto, mas tem sempre esse problema de mineração de ouro, que a Guiana Francesa é bem rica com esse metal. Agora, Eduardo, você pode passar até chegar na população de Guiana. Desculpa, eu estou tão com medo de não falar tudo que eu quero falar, que eu vou passar isso, foi vocabulário em francês, voilà. A gente tem muitos animais, uma biodiversidade rica, como no Brasil, a gente está a partir da mesma floresta, e eu vou entrar diretamente, finalmente, na população guianense. Então, uma coisa para falar sobre os porcentagens. Eles são muito aproximativos. Por quê? Segundo o artigo 1 da Constituição, não tem distinção de origem, de raça ou de religião. Então, as estatísticas étnicas são proibidas. Mas, mais ou menos, o que a gente pode ver é que os crioulos são a comunidade maior, a população maior. Depois, os Bushimengue, eu vou falar sobre cada um depois. Os Orobes, os povos indígenas e os Hmongos. Tem também outras comunidades minoritárias, chineses, libaneses, brasileiros, haitianos, surinames, guianenses, hindustanis, javaneses. Então, a Guiana Francesa é um país pluricultural, é por isso que eu amo esse país. Pode passar. Eu vou começar com os primeiros, né? Os povos autoctonos, os povos indígenas. Hoje tem 7 comunidades, mas antes da chegada dos europeus, no século XVII, tinha 30 comunidades, quase mais ou menos 30 mil pessoas. Pode passar. Se a gente vê um pouquinho de onde vêm esses povos indígenas, então eles vêm de 4 tradições. E os primeiros vestígios arqueológicos vêm do 7º milênio antes de Jesus Cristo. Então, aqui é uma foto de uma gravura rupestre que vocês podem procurar perto da cidade de Kourou, onde tem a foguete. Pode passar. Em relação com a evolução demográfica, no início, então, da colonização, os Carinhas e os Paricur, 2 comunidades indígenas, foram os primeiros impactados, porque eles estavam no litoral. E no século XVIII, aconteceu as missões para assimilar a população com a religião. Então, 2 missões, Kourou e Sinamari, que foi um desastre sanitário, porque eles reuniram diferentes povos indígenas juntos com os Orobes. O que acontece? Muitas pessoas morreram com esses, com o vírus, tudo isso. Depois, o que vocês podem olhar é que a partir do meio do século XVIII, agora foi os índios no interior, que foram impactados, e particularmente os índios no rio do Oiapoque, porque 2 comunidades desapareceram, os Nuragues e os Pírios. E, a partir do meio do século XX, exatamente a partir de 1946, quando a Guiana Francesa foi um departamento francês, então as populações indígenas tornaram-se francês. É a política da francização. E então aconteceu uma melhoradinha em relação com a saúde, com a chegada da assistência de saúde, mas tudo isso no detrimento do estatuto jurídico e político dos indígenas. Dos índios, dos povos indígenas. Pode passar? E então, hoje, a gente tem 7
sete comunidades indígenas. Por que eu estou falando isso? Porque se vocês olham em qualquer documento, muitas vezes a gente vai falar de 6 comunidades. Porque os Apalai estão incluídos nos Guaianás, enquanto os Apalai têm uma cultura própria, uma língua própria. Então, tem 7 comunidades e 7 línguas. Os Carinhas são o povo maior, né? E depois, no Paricur, Guaianá, Locono e tal, e tal. Pode passar. Alors, eu venho depois sobre os europeus. Então, 3 grandes momentos, vamos falar. A questão da colonização, primeiro. Alors, eu falei essa data de 1604, mas, na verdade, não começou exatamente nesse momento, o início da colonização. 1604 é sobre o reconhecimento das costas por um navegador francês. E o que aconteceu depois? O rei Henri IV morreu, então é só a partir do ano 1712 que começou a França equinocial, ou seja, para descobrir novas riquezas, que essa colonização é bem diferente da França antártica, quando foi a colonização no Rio de Janeiro, com a construção do Forte Coligny. E isso, a causa dessa colonização foi em relação com a religião. A colônia protestante fugiu da França, os Huguenots, para chegar no Rio de Janeiro. E donc, depois a gente tem esse episódio do banho, presídio, vocês sabem que, então, muitas pessoas empresas foram viajaram para ficar preso em diferentes lugares na Guiana Francesa, então ficou muito tempo, como Le Bagne, a grande prisão da França, então com a chegada de muitos europeus. E outra data é a construção do Centro Espacial Guianense. E nós podemos falar também que perto do lado do Centro Espacial Guianense, que é o Centro Europeu, tem o Centro Luxo, com a fusée Sputnik, Soyuz. Voilà. Donc, agora tem uma nova comunidade de luxo que estão na Guiana Francesa. Pode passar. Obrigado. Agora eu venho na população os crioulos guianenses, que então é a comunidade maior, são os descendentes dos escravos, e eles falam uma língua que é um crioulo de base lexical francês. Na administração, então, vocês podem ouvir muito as pessoas da administração falar o crioulo. Ele não é uma língua oficial, eu vou falar sobre isso, mas ele é reconhecido como nas comunicações informais. Pode passar. Voilà, alors, algumas datas para se lembrar um pouquinho sobre a história da escravidão na Guiana, na França, essas datas que eu queria botar para vocês, lembrando que o que é o Code Noir? O Code Noir foi escrito por o rei Louis XIV e que legitimou as punições corporais, até mutilações, como a marca no ferro. Foi restaurado, foi abolido, tinha abolição, e depois restabelecimento por Napoleão para, finalmente, em 1848, a abolição definitiva, felizmente, da escravidão na França. Pode passar. Agora, outro povo é os Bushinengues. Então, os Bushinengues Bushinengue vem do inglês Bush Negros e do holandês Bosniers. Em francês, a gente fala também de Noir Marron, que vem do espanhol cimarrón, que significa animal doméstico. Mas no campo, porque eu estudei o artesanato do povo Saramacá e Juca, eles falam Bushinengue.
Donc, é por isso que eu prefiro falar de Bushinengue e não de Noir Marron. Então, esses Bushinengue é errado de falar que é o equivalente de quilombo, lá vocês têm que ler Richard Price sobre isso, mas que é um pouquinho a mesma história do que os quilombos daqui. Eles fugiram das plantações holandesas no Suriname, donc, para se instalar nas florestas e criar novas sociedades. 6, então, comunidades. E dentro de 6, tem 4 na Guiana Francesa. Alors, por que eles chegaram na Guiana Francesa? Muito em relação com a política, as tensões políticas, econômicas que aconteceu no Suriname. Então, os Jucas e os Sahamacas, particularmente, fugiram do Suriname para ficar em uma situação irregular na Guiana Francesa. A gente tem uma outra história com os Alucus, porque os Alucus fizeram o pedido para o Estado da França no século XVIII, e eles são franceses. Os Paramacas também são franceses, mas os Sahamacas e os Jucas não todos são franceses. Muitos são em uma situação irregular, problemática, enquanto eles contribuíram muito ao desenvolvimento econômico na Guiana Francesa. Os Sahamacas participaram, na verdade, na mineração de ouro. Foi a primeira intrusão dos Sahamacas na Guiana Francesa para ajudar a mineração de ouro. E é isso. Bom, eu vou passar, senão vou falar 10 horas sobre esses povos que eu amo. Pode passar. Os Hmongs, então, os Hmongs são nativos de Laos, são os descendentes de nativos de Laos, porque eles são refugiados políticos, desde a partir, então, para fugir do regime comunista. Então, chegou 10 mil refugiados na França, e uma parte foi para a Guiana Francesa, se chama o Plan Vert, ou Plano Verde, para instalar essa população em 4 aldeias e desenvolver a agricultura na região da Guiana Francesa. É uma população muito jovem, metade são embaixo de 18 anos, e eu queria falar também que eles são campeões de petanque, que é o equivalente aqui da bocha, e muito impressionante. Eu aprendi tudo com eles. Quero agradecer aos Hmongs em relação com a petanque. Pode passar. Política linguística na Guiana Francesa. Então, segundo o artigo 2 da Constituição, o francês é a única língua oficial. Mas a gente tem o conhecimento de línguas regionais. Uma língua regional, o que é isso? É uma língua falada dentro do território nacional desde mais tempo do que o francês. Então, a gente tem na Guiana Francesa 12 línguas regionais, deveria ser 13 com a língua Apalai, ok? Mas o que acontece? Só o crioulo de base lexical francês tem um estatuto de língua regional, ou seja, ele pode ser ensinado nas escolas, na maternal e tal e tal. Enquanto as outras línguas são só registradas, eles não estão reconhecidos. E o que acontece? Não tem de política sobre ensino dessas línguas nas escolas, o que dá um grande problema, porque a consequência é que tem um fracasso nas escolas, 40% de fracasso escolar, enquanto a maioria dos alunos não francofonos estão poliglotes. Então, eu acho que um ensino bilíngue seria a solução, como os indígenas, os índios, os carinhas, particularmente, pedirão de uma educação bilíngue e multicultural com o francês como língua estrangeira. Bom, outra coisa que eu queria falar é que desde 2008, é interessante, as línguas regionais fazem parte do patrimônio da França. Então, as línguas são um elemento do patrimônio.
É muito interessante porque quando vocês estão vendo as convenções internacionais, a língua é só um vetor, tá? Um vetor da existência de um elemento cultural. E a língua, então, pode ser protegido por causa de um bem cultural ligado a essa língua. Mas, voilà, com esse artigo eu achei interessante, porque a gente, então, pode considerar a língua como um elemento. Só que, como patrimônio da França, a língua deve ser ensinada na escola como língua vivente, né? Ou dentro de uma educação bilíngue, e não é o caso nos territórios de Outre-mer só. Então, o crioulo de Martinica, Guadeloupe, Guiana e o tahitiano na Polinésia estão ensinados nas escolas. Voilà. Pode passar. Agora, então, eu vou falar sobre a arte cerâmica carinha a partir de um trabalho que eu fiz em 2009 na Guiana Francesa, porque eu tenho uma relação bem próxima com a Guiana Francesa, faz mais de 30 anos que eu tenho uma parte da minha família, meu tio, minha tia, tchau, oi, que mora lá. E, então, desde pequenininha, eu vou para lá. E, em 2009, eu decidi de ficar 4 meses assim, e eu comecei a me interessar muito sobre a arte cerâmica carinha a partir da observação de uma orelha que se chama Maria Lieutenant, que faz parte de uma associação que se chama Olinho. Olinho significa argila em carinha, na língua carinha. E essas mulheres, elas se reuniram em uma associação para tentar proteger os saberes, savoir-faire, em relação com a arte cerâmica, porque os jovens não querem muito continuar o trabalho dessas mulheres, infelizmente. Então, eu observei ela, até filmei ela, até dei para ela um vídeo para dar um pouco meu olho sobre isso. É disponível no Vimeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa história da arte cerâmica carinha. Pode passar. Alors, a arte cerâmica carinha é primeiro uma produção para si. E o sapera é o símbolo dessa produção, é usado para beber a cerveja de manioc e guardar também os cabelos do falecido durante uma cerimônia tradicional que se chama epecotono, uma cerimônia de luto, de perda. A gente tem também do lado um samacu, que é para conter a bebida durante as festas. Mas fica muito mais raro nesse momento de produzir esse tipo de poteria. Pode passar? A partir do século XVII, os europeus trocaram coisas contra potes carinhas, porque esses potes estavam mais resistentes, e a água dentro estava mais frescante. Então, o símbolo dessa produção para outro vai ser o watalacan. Watalacan vem de water e can in English. Então, é para guardar a água fresca. E, voilà, esse modelo vem de onde? Vem das garrafas de vidro europeia. Então, a partir desse momento, vai começar uma transformação, uma metamorfose da arte cerâmica, graças à influência europeia. Pode passar? Então, voilà, a partir do século XIX, a gente vai ter uma invenção de novas formas, a partir do watalacan, arte da transformação, da metamorfose, que é uma noção central na concepção da organização do mundo nos calinhos. Pode passar? Oui, vai acabar, meu Deus. Agora a gente tem também todos esses curativos e tal. E, eu posso falar por 5 minutos sobre outro assunto? Não é complicado? Pode sim, Tomás.
Então, eu não posso sair sem falar rapidinho sobre meu trabalho de mestrado. Pode ir diretamente na escultura de madeira, Eduardo. Voilà, é isso. Voilà, donc eu fiz uma pesquisa durante meu mestrado sobre a escultura de madeira do povo Saamaca e Juca. Foi bem interessante, a partir de pode passar antes, só o slide antes. Por que eu fiz essa pesquisa? Porque desde o início do século XX, em fait, a escultura dos objetos de madeira estava estudada segundo uma história da evolução das formas, das decorações, dos objetos vernáculos unicamente. Okay? E o negócio é que desde uns 20 anos a gente tem um desenvolvimento de escultura para o turista. Ok? Então, minha proposta foi de estudar as condições e as consequências da mercantilização desses objetos. Na Guiana Francesa, pode passar a próxima, numa parte no norte-oeste da Guiana Francesa, a partir de um livro que me ajudou muito, que se chama La Route de l'Art, que foi feito pela Associação Che, e Chercheurs d'Art, desculpa, e UNF. E o que eles fizeram? Eles registraram todos os culturas que estão morando nas estradas e que eles estão trabalhando o artesanato um pouco escondidos. Então, foi super bom essa iniciativa de mostrar, finalmente, onde que estão esses artesãos, para poder desenvolver a venda desses objetos. Bom, como eu já passei, a gente pode ver talvez as fotos sobre o que eles estão produzindo. Então, aqui, voilà, são a sinalização. Vocês podem ver embaixo que é a sinalização que a ONG colocou na frente dos ateliês de produção de arte. Pode passar. Aqui, o lugar onde eles estão vendo ou trabalhando a escultura. Pode passar. Aqui um retrato dos escultores de família, cerca de 20 escultores que eu encontrei. Eu quero agradecer muito a eles, sobre vraiment a gentileza, foi maravilhoso. Pode passar. E, voilà, donc, o que eles estão fazendo? Eles estão, para falar rápido, eles estão reproduzindo, alguns estão reproduzindo peças antigas que foram publicadas nos livros de Richard e Sally Price, que são as pessoas, são os pesquisadores mais importantes em relação com o povo Saamaca e Juca. Donc, eles estão reproduzindo esses objetos antigos. Pode passar. Donc, pirogas antigas. Pode passar. O remorso também. Banquinhos antigos, pode passar. E chega depois transformações. E o Club Gambier é muito interessante, é um orgulho para os Saamacas, porque, en fait, eles falam que só os Saamacas têm a inteligência de trabalhar essa peça, que é um banco feito a partir de uma peça. Então, para eles, o Club Bangui é como ele chama um antigo modelo. Antigo modelo faz a referência às esculturas usadas na comunidade. Então, é como a invenção da tradição. A partir de uma técnica bem específica, esse valor técnico se transformou em um valor cultural. Então, eu achei muito interessante a questão do Club Bangui, porque os modelos começou, segundo os Price, no início do século XX, talvez a partir de banquinhos, que importados pelos europeus. E eu achei muito interessante esse negócio de Club Bangui. Pode passar. Voilà, então, depois, eles têm muitas encomendas, então, eles estão
fazendo bancos, tudo isso. Você sabe, pode passar, a gente vai ver as fotos que eles estão criando para fazer um pouquinho de propaganda para esses esculturas maravilhosos. Pode passar. Voilà, aqui a gente tem antigos modelos de Paint, porque, voilà, bom, eu não vou ter tempo para falar sobre a minha pesquisa, mas eu me interessei sobre a questão algumas peças têm um valor social. As Paints foram foram ofertas para as mulheres, e então, no contexto da Guiana, como que aconteceu isso, tal. Então, eu estudei um pouco como que esse valor social das culturas no Suriname, no país tradicional, como se transformou no contexto da Guiana francesa. Mas, bom, eu não vou falar sobre os resultados. Pode passar. E voilà. Bom, eu acho que voilà, pode passar. Aqui a gente tem voilà, modelos, bicho da África também, estátuas. Bom, tem muitas coisas interessantes. Lá eu precisaria de 2 horas, na verdade, para comentar tudo isso. Mas, obrigado e Gantong Gifi na língua para merci. Muito obrigada, Tomás. É muito bom ouvir você falar sobre a Guiana, as esculturas, os trabalhos em cerâmica são belíssimos, realmente. E eu não posso deixar de relatar aqui que a Tiana, a Patrícia, a Luísa, a Simone, o Caio, a Alexandra, a Silvana, a Daniela agradeceram muito a Mandina pela poesia, que a Adriano, Luiz Cláudio, a Aparecida Rosa, a Célia, a Cláudia Maria, lá de Minas, o Washington do Mato Grosso, o Malik está aqui presente também, todos agradecendo a você, o Tomás, pelas informações, pela riqueza de conteúdo, tá certo? E também não posso deixar de dizer que a Alexandra registrou que nós precisamos de uma outra live, tá? Para vocês terem mais tempo para poder falar sobre esses assuntos, estão todos adorando. E eu queria agora convidar, na verdade, né, o Eduardo vai passar para a gente um vídeo do Luiz Cláudio Fernandes. Ele é ex-aluno da Aliança Francesa, mas ele tem assim, um histórico de participação nos eventos da Aliança, e eu gostaria, então, de encerrar essa live com ele, essa linda música que ele vai cantar para nós. E eu queria dedicar essa música a todos os professores. O meu pai, o Jonas, ele felicitou aqui no site, né? Aqui no nosso chat, o Dia dos Professores, lembrando esse dia. E eu quero dedicar essa música a nós, professores, educadores, que nós tenhamos sempre força e muita luz para continuarmos nessa missão. Então, pode passar, Eduardo, o vídeo do Luiz Cláudio. Olá, eu sou Luiz Cláudio, francófilo, e vou cantar uma música de Michael Furnon, chamada On demande pas la lune. Ela tem todo um significado de solidariedade, e vale a pena procurar saber um pouco mais sobre ela. J'ai demandé à la lune, et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures, et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure, et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et en plus Coluche n'est plus là. J'ai demandé à la lune, la France veut-elle encore de moi? Elle m'a dit j'ai pas l'habitude
m'occuper des cas comme ça. Et toi et moi, on était tellement sûrs. Mais on se disait quelquefois que si demain l'hiver est dur, les restos seront-ils toujours là? Nous ne sommes pas venus te dire qu'il ne suffira de chanter pour une assiette et un sourire. Il faut des milliers d'enfoirés. Nous sommes juste venus vous dire qu'il ne suffit pas de rêver pour une assiette et un sourire. Il faut des milliers d'enfoirés. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune. Et en plus Coluche n'est plus là. On demande pas la lune. On demande pas la lune. On demande pas la lune. Obrigada, Luiz Cláudio. Muito obrigada, Flávia, a toda a sua equipe. Muito obrigada a vocês que estiveram conosco durante essas 3 quintas-feiras. Merci beaucoup e vive la francophonie. Tchau.